Olhe para as suas próprias mãos neste exato segundo. Olhe para a tela por onde você me ouve agora. Olhe para as paredes do quarto onde você está sentado. Desde que você nasceu, o sistema e a religião ensinaram o seu cérebro a acreditar que apenas essa matéria sólida é o mundo real e que as promessas de Deus são uma espécie de futuro invisível, um sonho distante pelo qual você deve aguardar com paciência e sofrimento. Mas, e se eu te disser que a maior mentira já instalada no seu hardware para travar a sua vida é a ideia de que a fé é um sentimento de espera? Jesus nunca ensinou ninguém a cruzar os braços e aguardar as circunstâncias. Jesus operava sobre a terra como o mestre supremo de uma lei que a física quântica moderna levou 2000 anos para começar a arranhar. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, existe a definição mais lida e, ao mesmo tempo, a mais mal compreendida de toda a história humana. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Durante séculos, você leu essa frase como se fosse um poema motivacional para te consolar nos dias de crise. Você foi programado para achar que ter fé era simplesmente acreditar muito forte que um dia Jesus faria algo por você. Mas quando analisamos o texto original com a engenharia que Jesus aplicava na prática, descobrimos algo aterrorizante para o sistema. Hebreus 11 não é poesia. É uma equação de física de materialização. A palavra que foi traduzida como certeza é o termo grego upostasis, que significa literalmente a substância, a estrutura base, o esqueleto físico de algo real. A fé não é o ato de imaginar que algo pode acontecer. A fé é a própria substância da coisa. É o tijolo invisível com o qual o universo físico é obrigado a ser construído. E a palavra prova, no original, é elenchos, que significa a evidência jurídica e concreta, o documento de posse que garante que a matéria já é sua. O que a Bíblia está te entregando não é um consolo, é um manual de operações. A sua realidade física de hoje, a sua conta bancária vazia ou as suas dívidas não são as causas do seu problema. Elas são apenas os efeitos retardados daquilo que você tem observado. O sistema quer que você acredite que o invisível é um espaço vazio. Porque enquanto você for guiado apenas pelos seus 5 sentidos, você será um escravo das circunstâncias visíveis. Se você olhar para a crise, o seu cérebro vai processar a crise e materializar a falência. Mas Jesus operava através de um código de observação totalmente diferente. Ele dominava a habilidade mais perigosa e libertadora que um ser humano pode acessar, a capacidade de forçar o invisível a se tornar visível. Ele sabia que o invisível não é o vazio. O invisível é um campo magnético de infinitas possibilidades, um oceano de energia aguardando o comando de um observador para colapsar e se transformar em matéria sólida. Você já parou para analisar, com a precisão de um cientista, por que Jesus curava pessoas cegas, mandando-as lavar os olhos com terra? Ou porque ele falava com tempestades violentas, como se elas tivessem ouvidos e um sistema nervoso? Existe um mistério escondido na forma como Jesus olhava para a realidade. Uma tecnologia de observação que altera a estrutura atômica das coisas. E se você não dominar o mecanismo desse olhar, você passará as próximas décadas orando, jejuando e chorando no seu quarto, sem jamais entender por que o universo material se recusa a obedecer aos seus comandos. Prepare o seu sistema agora, porque o que eu vou revelar na próxima parte vai estilhaçar a sua visão de mundo e te entregar a senha de acesso para o mecanismo que força a matéria a se curvar. Para entender como a sua realidade física é moldada todos os dias, você precisa conhecer um dos maiores sustos que a física moderna já tomou. Existe um experimento científico famoso que provou que uma partícula subatômica,
O tijolo que constrói tudo o que você toca só toma uma forma física e sólida quando existe um observador olhando para ela. Antes de ser observada, ela não é matéria. Ela é apenas uma onda de probabilidade flutuando no invisível, podendo ser qualquer coisa. A ciência chamou isso de o colapso da função de onda. Mas o que os cientistas de jaleco descobriram nos laboratórios modernos, o Senhor da Matéria já operava nas ruas poeirentas de Jerusalém há mais de 2000 anos. Quando Jesus estava diante da tumba de Lázaro, um homem que já cheirava a morte há 4 dias, a multidão ao redor estava observando o luto, o fim e a decomposição. E porque a multidão observava a morte, eles só conseguiam materializar o desespero. Mas Jesus se recusou a olhar para a matéria corrompida. Ele não negou que o corpo estava lá, mas ele escolheu ancorar o seu foco em uma realidade superior. Jesus olhou para o campo invisível, encontrou a frequência da vida e sustentou essa imagem com tanta força, com tanta hipostasis, que o universo físico não teve outra escolha a não ser colapsar a matéria morta e reorganizar as células daquele corpo. A fé de Jesus não era uma esperança de que Lázaro acordasse. A fé de Jesus era a observação implacável da vida, até que a morte fosse engolida. E é aqui que o terror da sua própria vida começa a fazer sentido. O universo não julga se o que você está observando é bom ou ruim. Ele apenas obedece à lei. Se você passa o seu dia inteiro focando no que falta, se o seu olhar está cravado na sua dívida, no seu sintoma de doença ou na crise do seu país, você está agindo como um observador que colapsa a onda da escassez. Você está literalmente criando a prisão onde você chora. Você está usando o poder mais sagrado que Deus te deu para materializar a sua própria ruína. Mas existe um erro específico de frequência que 99% das pessoas cometem na hora de orar. Um erro que transforma a oração em uma fábrica de problemas. E é exatamente aqui que a sua biologia vai tentar te sabotar. A psicologia chama isso de dissonância cognitiva. Quando a sua mente natural percebe que está prestes a receber o código de governo que vai destruir a sua velha identidade de escassez, ela entra em modo de defesa. Nos próximos instantes, o seu cérebro vai tentar gerar uma distração. Pode ser uma falsa urgência, um pensamento de dúvida ou uma vontade inexplicável de sair deste vídeo e voltar para o conforto da sua rotina. Não se engane, isso não é acaso. É o seu velho sistema operacional lutando para não ser deletado. Se você ceder a essa distração agora, você aceita continuar na fila dos que apenas imploram por um milagre. Mas se você silenciar o ruído, dominar a sua atenção e atravessar a ponte comigo para a próxima fase, eu vou te entregar a chave exata que o Senhor da Matéria usava para dobrar a realidade. A escolha de quem governa o seu foco a partir deste segundo é exclusivamente sua. Você continuou aqui. Isso prova que o seu sistema já está rejeitando a distração e exigindo o governo. Agora, nós vamos descer para a camada mais profunda da sua biologia, para que você consiga colapsar a matéria e transformar a sua realidade. Se você ainda está me ouvindo, o seu novo sistema operacional de governo acabou de assumir o controle. Agora, nós vamos consertar o maior erro que a religião instalou no seu cérebro sobre a oração. Preste muita atenção na mecânica do que você faz todos os dias. Você entra no seu quarto, fecha a porta, ajoelha e começa a chorar, pedindo para Deus pagar as suas dívidas, curar a sua doença ou restaurar a sua família. Mas enquanto os seus lábios proferem palavras de socorro, o que a sua tela mental está exibindo? Você está visualizando o oficial de justiça batendo na sua porta. Você está sentindo o desespero da conta zerada. Você está experimentando o terror biológico da solidão.
E é exatamente aqui que a física quântica e a biologia se cruzam para anular a sua oração. O pensamento é o sinal elétrico que você envia para o campo invisível, mas o sentimento é a carga magnética que puxa o evento de volta para você. Se você pensa em prosperidade, mas sente a dor da miséria, a sua polaridade está invertida. O universo físico, criado por Deus para responder à lei da semeadura, não entende o idioma das suas palavras. Ele entende a frequência do seu estado de ser. Você está orando a partir da escassez, e por isso você só materializa mais escassez. Você está observando a falta, e o colapso da função de onda te entrega exatamente mais daquilo que você observa. Mas olhe para o Senhor da matéria. Em Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesus entrega o código definitivo para hackear a realidade. Tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Leia novamente com a mente de um engenheiro. Jesus não disse, creiam que vão receber no futuro. Ele usou o tempo verbal do passado, creiam que já receberam. É um evento concluído no plano invisível. Jesus nos ensinou que você não ora para que o milagre aconteça. Você ora a partir do milagre já realizado. Visualize a cena cinematográfica em que Jesus está diante de uma multidão de 5.000 homens famintos e tudo o que ele tem nas mãos são 5 pães e 2 peixes. A lógica humana, guiada pelos 5 sentidos, mandaria Jesus chorar, focar na falta de comida e implorar por socorro. Mas o que ele fez? A Bíblia diz que Jesus ergueu os olhos para o céu e deu graças. Ele não observou a escassez, ele ignorou a limitação física, acessou o campo invisível da provisão infinita e ativou o sentimento mais poderoso para colapsar a matéria, a gratidão. A neurociência nos prova que a gratidão é o estado supremo de recebimento. O seu cérebro só sente gratidão quando um evento já aconteceu. Quando Jesus agradeceu antes da comida se multiplicar, ele enviou um comando biológico e espiritual tão forte que a matéria não teve outra escolha a não ser se replicar nas mãos dos discípulos. Jesus forçou o pão a existir através da observação da abundância. Você passou a sua vida inteira orando como um mendigo, implorando para que o Deus mude o seu exterior, quando a regra de Jesus é que você mude o seu interior até que o exterior seja obrigado a refletir a sua nova frequência. Enquanto você continuar orando focado na doença, você será o zelador do seu próprio sofrimento. Mas a partir de agora, o jogo vira. Na nossa próxima e última parte, nós vamos encerrar esta jornada de 9 vídeos com o ato mais agressivo que você já fez pela sua própria vida. Eu vou te entregar o protocolo de observação e nós vamos selar um decreto de governo que vai colapsar a sua nova realidade hoje. Prepare a sua mente, porque não haverá mais volta. Você chegou ao ponto de não retorno. Se você assistiu a esta série até aqui, o seu antigo sistema operacional já foi desinstalado. Você limpou a sua mente da dopamina barata, blindou o seu ambiente contra a radiação da dúvida e agora, finalmente, descobriu que a fé não é uma espera passiva, mas a observação ativa que colapsa a realidade. Mas possuir a arma não é o mesmo que saber atirar. Para que você comece a materializar a riqueza, a saúde e o governo que o Senhor da matéria conquistou para você, você precisa ativar o protocolo de observação todos os dias, antes mesmo do sol nascer. A partir de amanhã, quando você fechar a porta do seu quarto para orar, você não vai mais apresentar a Jesus um cardápio de problemas e dívidas. Você vai fechar os seus olhos físicos para desligar a tela do mundo exterior e vai ligar o projetor do seu cérebro cego. Você vai visualizar a promessa já cumprida. Se é a sua liberdade financeira, você vai enxergar o número exato na sua conta. Se é a cura, você vai se ver correndo e respirando sem dor. Mas a imagem não basta.
Você precisa acoplar a essa imagem o sentimento magnético da gratidão. Você vai sorrir no escuro do seu quarto, sentindo o alívio, a paz e a alegria de quem já tem o documento de posse nas mãos. Você vai sustentar essa frequência até que o seu corpo inteiro acredite que aquilo já aconteceu. Quando você atingir esse estado, a função de onda entrará em colapso. O invisível será forçado a se tornar matéria. Para selar essa nova identidade agora mesmo, eu quero que você assuma a postura de quem governa. Respire fundo e receba este comando no seu espírito. Decreto de materialização. Em nome de Jesus, a autoridade suprema sobre os céus e a terra, eu encerro agora o meu ciclo de escassez e espera. Eu não sou mais uma vítima das circunstâncias. Eu sou o observador que colapsa a realidade. Meu cérebro não processa mais a dúvida e os meus olhos se recusam a focar na crise. Eu declaro que a fé é a substância viva dentro de mim. Eu chamo à existência a riqueza, a paz e o governo que já me foram entregues no plano invisível. Minha gratidão é a minha prova de posse. A matéria me obedece, o caos se organiza e o meu futuro se materializa agora. O código está ativado, o decreto está selado, está feito. Você tem todas as peças do mecanismo nas suas mãos. Você sabe como o sistema funciona, mas preste muita atenção. Conhecimento sem um pacto definitivo não muda absolutamente nada. Você pode ter a chave do cofre, mas se não tiver a coragem de girar a fechadura, continuará do lado de fora. Chegamos ao final desta jornada de preparação, mas falta um último passo. No próximo vídeo, o 10º e último desta série, eu não vou te ensinar mais nada. O tempo de aprender acabou. Eu vou te dar um ultimato. Eu vou te entregar o protocolo final, a decisão que vai separar de vez os que assistem vídeos na internet dos que governam sobre a Terra. Se você colapsou a sua realidade hoje e está pronto para o ultimato, deixe a sua assinatura nos comentários agora mesmo. Escreva: matéria colapsada. Eu vou descer nos comentários para ver quem são os governantes que sobreviveram até aqui. Nos vemos no último nível.